Bom dia a todos, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Esse é o tipo de evento que me dá esperança de participar. É um grupo de empresários cristãos reunidos. A gente sabe que a gente está numa batalha muito grande e está ficando cada vez mais difícil. Eu acho que vai piorar ainda, mas a gente precisa se fortalecer. A gente precisa justamente fazer movimentos como esse aqui. Agradeço muito o Breno pelo convite, porque à medida que a gente vai se fortalecendo, primeiro pessoalmente, depois a gente fortalece a nossa família, a gente começa a levar isso para as nossas empresas e as empresas começam a se juntar, aí a gente começa a ter força o suficiente para combater toda essa insanidade que a gente vê acontecendo no mundo moderno. Então vou contar aqui um pouco a história da Riachuelo, que é a nossa empresa familiar. Hoje nós estamos na terceira geração da empresa e ela foi fundada pelo meu avô. Meu avô se chamava Nevaldo Rocha, ele faleceu em 2020 e ele nasceu numa família muito pobre no interior do Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Caraúbas. Então nasceu no meio do sertão nordestino, no meio da seca, aquele ambiente muito hostil. E com 12 anos de idade, ele decidiu que não queria aquele futuro para ele. Ele queria tentar um futuro diferente. Então ele fugiu de casa sozinho aos 12 anos de idade, pegou um ônibus até Natal. Vocês imaginem os pais dele desesperados, não tinha telefone, não tinha comunicação na época. O menino fugiu de casa e ele foi para Natal com o sonho de conseguir um emprego para ele e para a família dele. Quando ele chegou em Natal, a primeira coisa que ele pensou foi, bom, se tem uma pessoa que vai conseguir me ajudar aqui, vai ser o governador. Eu vou tentar falar com o governador. E ele foi para frente da sede do governo e pediu para falar com o governador. E vocês imaginem, os seguranças ali na frente se solidarizaram com um menino pedindo uma coisa dessa e conseguiram uma audiência com o governador, que acabou conseguindo um emprego para ele. Então ele conseguiu o sonho que ele foi buscar, conseguiu um emprego para ele. Aí ele falou, seu governador, só tem mais uma coisa, eu não quero só um emprego para mim, eu quero emprego para minha família também, para os meus irmãos. E aí deu certo e eles começaram a trabalhar com um comerciante chamado Seu Moisés, era um comerciante judeu. Na época era a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos tinham uma base militar em Natal. Então teve uma grande onda de americanos que foram para Natal, tinha mais de 5 mil soldados na época que foram morar em Natal, e eles compravam muito, eles tinham dinheiro. Então meu avô começou a trabalhar vendendo o que ele podia para esses soldados americanos. E aí teve um dia que ele recebeu uma remessa de camisas sociais masculinas e vendeu todas no mesmo dia. Aí ele falou, opa, tem um produto bom aqui. E aí, com o dinheirinho que ele tinha juntado, ele comprou 2 máquinas de costura e esse foi o início da Guararapes, que é a nossa indústria, em 1947. Em 79, ele comprou a Riachuelo já existia, mas na época vendia só tecido em metro, e aí teve uma grande mudança, começou a vender roupa e tudo mais. E as 2 empresas cresceram de forma independente. Então, a gente sempre trabalhou com a indústria têxtil, né, tendo essa base muito forte, e com o varejo, de forma independente. A Guararapes tinha mais de 10 mil clientes no Brasil inteiro, sempre foi uma fábrica que produzia volumes muito altos de produtos básicos. E a Riachuelo comprava de diversos fornecedores no Brasil inteiro. Em 2005, a gente começou um processo de verticalização. Então, 100% da produção da nossa fábrica passou a ser destinada a Riachuelo. Foi um movimento extremamente difícil. Vocês imaginem 2 empresas grandes, cheias de processos estabelecidas, e agora a gente fala, bom, agora vocês vão casar e tem que dar certo. Foi um processo muito difícil, mas hoje nós somos o único player nacional que tem uma fábrica própria. Isso faz muita diferença no mercado da moda, quando você precisa ter velocidade, reatividade para pegar o que saiu. A Bruna Marquezine usou tal roupa, como é que a gente faz para desenvolver o produto e colocar rápido nas lojas? Então, tendo uma fábrica própria, isso ajuda muito. E quando meu avô faleceu, a gente tinha uma vontade muito grande de continuar esse legado de geração de emprego e renda.
Ele brincava que ele saiu de casa aos 12 anos para conseguir um emprego e acabou gerando 40 mil empregos na vida dele. Então, a gente sentiu uma responsabilidade muito grande como família de dar continuidade a esse legado. E aí surgiu a ideia de montar o Instituto Riachuelo. O Instituto nasceu com a missão de transformar vidas por meio da geração de emprego e renda. Até aquela frase que já ficou clichê, mas é verdadeira, que o melhor programa social que existe é o emprego. E se a gente quer transformar a realidade do sertão nordestino, nada melhor do que fomentar a geração de empregos nessa região que é uma das mais pobres do Brasil. Então a gente desenvolveu 4 pilares no Instituto Riachuelo para ajudar a levar prosperidade para o sertão nordestino. O primeiro pilar é das oficinas de costura. Então nós temos uma fábrica em Natal e a gente começou a desenvolver várias pequenas oficinas de costura, com 20 ou 30 costureiras no sertão do estado. Eles recebem a matéria-prima toda pronta e cortada, eles só fazem o processo da costura e devolvem para a fábrica. Esse projeto deu tão certo que hoje é o maior programa de empregabilidade do estado do Rio Grande do Norte. Hoje tem quase 4 mil pessoas empregadas nessas oficinas de costura e principalmente para o sertão, isso é uma atividade que dá muito certo, porque existe uma escassez de água, é um ambiente muito hostil e a costura não precisa de água no processo produtivo. Então é muito propício isso para o sertão. E eu costumo falar que é um verdadeiro milagre econômico. Você pega pequenas cidades ali no sertão com 3, 4, 5 mil habitantes. Essas cidades não tinham nenhuma atividade econômica. Basicamente, a opção para as pessoas era ir trabalhar no setor público, né, ganhar um cargo na prefeitura ou viver de Bolsa Família. Não tinha outra opção. A hora que você leva uma oficina de costura, a economia começa a circular nessas cidades. Começam a abrir outras lojas, as pessoas começam a comprar, começam a consumir. E só no ano passado, a gente investiu, através da compra de produtos dessas oficinas, 100 milhões de reais. Então isso é 100 milhões de reais injetados na veia do sertão nordestino. Então é um programa fantástico que muito nos orgulha e que prova o efeito transformador da atividade econômica. A hora que você leva o emprego, leva a atividade econômica, realmente você começa a mudar a vida das pessoas, você dá dignidade às pessoas. A gente tem casos de pessoas com 50 anos de idade que nunca tinham trabalhado na vida, viveram a vida toda de Bolsa Família e é impressionante, muda o semblante da pessoa a hora que ela começa a produzir. O trabalho dignifica a pessoa. Então esse é um projeto, graças a Deus, muito bem sucedido. Nós iniciamos também um projeto para a retomada do algodão no Rio Grande do Norte. Até a década de 80, o estado foi um dos maiores produtores de algodão do Brasil, mas essa produção foi totalmente dizimada e fazia 40 anos que não se plantava algodão. E agora, através do Instituto, a gente retomou essa produção, hoje já estamos em 12 municípios, e o algodão voltou a ser fonte de renda para essas famílias do interior. Então, um projeto belíssimo. A gente tem vários vídeos a hora que cai a chuva, do pessoal chorando de emoção e depois colhendo o algodão. Então isso é muito bacana. A gente trabalha também com bordado e artesanato, então capacitação de bordadeiras e artesãos para gerar emprego e renda. E por último, temos um projeto educacional. Então hoje a gente tem oficina de costura em 32 municípios do Rio Grande do Norte, e a gente entrou em todos esses municípios, nas escolas públicas, com aulas de empreendedorismo, de liderança, ética, educação financeira, introdução ao mundo dos negócios. E para mim é muito marcante, toda vez que eu viajo para lá, eu já participei dessas aulas nas escolas, e eu vejo naqueles garotos do sertão o meu avô, que saiu exatamente daquela situação, e a gente planta essa semente na cabeça desses meninos, que eles podem crescer, eles podem sair de lá, eles podem construir grandes negócios e realmente a gente está vendo várias histórias fantásticas acontecendo a partir desse projeto. Então, eu tenho muito orgulho de toda essa história. A gente está completando 75 anos agora de empresa.
Agora a gente está com um novo CEO, é a primeira vez na história da empresa que a gente está com um CEO que não é da família, então a gente está participando de um processo de profissionalização e graças a Deus a gente vê com bons olhos o futuro. Uma das grandes dificuldades, um dos maiores problemas que a gente vê atualmente é justamente com essa questão da China, né, da Shein. Vocês devem ter acompanhado, né, o governo abriu as pernas para a taxação. Talvez alguns aqui ficaram bravos, né, que começou a ser taxado as compras até $50, aí o governo voltou atrás. Mas qual que é o grande problema disso? E por que o varejo nacional tem se posicionado contra isso? Porque a regra precisa ser a mesma para todo mundo. Não adianta a gente conviver com toda a carga tributária aqui no Brasil, com esse manicômio. Todos vocês sabem como é difícil fazer negócio do Brasil, então a gente sua, a gente trabalha duro para gerar empregos no Brasil, e aí vem um concorrente de fora que não segue nenhuma das regras, que não paga imposto, e está crescendo de forma absurda no Brasil. Então assim, ou tinha que diminuir, baixar radicalmente os nossos impostos, que seria o cenário ideal, mas obviamente não vai acontecer, ou tem que taxar o chinês. Não tem jeito, é como dizem. O governo coloca uma bola de ferro no pé do empresário brasileiro e fala, corre que o chinês está vindo aí. E a gente tem que se virar. Né? Então a nossa grande luta nesse momento está sendo para que a regra seja a mesma. A gente não quer nenhuma vantagem, não quer nenhum benefício, mas a regra do jogo tem que ser a mesma para todo mundo. Só assim a gente vai ter uma concorrência leal, honesta. Então eu cresci nesse contexto, né? Graças a Deus tive o privilégio de nascer com boas condições financeiras, mas hoje eu vejo que a herança muito facilmente pode se transformar numa armadilha. Porque vejam, se você nasce num contexto onde você tem conforto material e a preocupação com as necessidades materiais não faz parte da sua vida, é muito fácil de você cair na busca do hedonismo. Você achar que a vida é a busca pelo conforto, você achar que sucesso é você ficar o mais confortável possível e se servir e buscar os prazeres imediatos, e você não entender o espírito do sacrifício, da entrega, de você ter que dedicar a sua vida para algo maior do que você. Então, isso teve um impacto grande na minha vida que eu vou contar um pouco mais para frente. Mas eu quero trazer aqui para vocês também um pouco do cenário no Brasil e no mundo que a gente está vivendo. No meu livro, como foi citado aqui, o subtítulo do livro é Como Navegar a Tempestade Moderna. O que é essa tempestade moderna que eu chamo? A tempestade moderna é exatamente a inversão total dos valores. São pautas cada vez mais radicais que visam destruir os alicerces da nossa sociedade, destruir as bases da nossa sociedade. Então é importante entender da onde isso está vindo. A gente vê essa loucura toda, às vezes a gente não entende da onde estão vindo esses ataques, quando começou isso, por que começou, quem que está propagando essas ideias. Às vezes até parece que é algo aleatório que está surgindo, mas não é. Tudo isso é orquestrado e está sendo planejado e muito bem executado para o lado deles há muito tempo. Um caso recente, aqui talvez o mais recente, mais explícito dessa agenda e dessa deturpação total dos valores foi o da Luísa Sonza, desse clipe que foi lançado agora, Campo de Morango. Eu infelizmente assisti, quem puder recomendo que não assista, mas é muito... Eu até vi um comentário que estava lá no vídeo, o cara falando, obrigado Luísa Sonza, porque a minha avó estava num coma, e a hora que começou a tocar a música, ela se levantou para desligar. Então, obrigado por... Então, tinha muita gente agradecendo a Luísa Sonza, que ela recuperou a vida de muita gente que foi desligar a música. Mas, brincadeiras à parte, é muito pesado o vídeo, porque ele faz alusões claras, primeiro ao aborto. Quem viu a imagem é uma mulher em cima de uma cama toda ensanguentada, e um detalhe curioso é que ela lançou o clipe dia 15 de agosto, que, curiosamente, é o dia da gestante.
ou seja, uma clara alusão à prática do aborto, né? A melhor definição que eu já vi sobre o aborto é que é um sacrifício humano oferecido ao egoísmo. Ou seja, você coloca o seu egoísmo na frente, não é agora, eu tenho outras prioridades, é custo, então você sacrifica uma criança por esse fim. Ela faz alusão ali, ela cita a Balenciaga, né, para quem acompanhou recentemente, a Balenciaga ganhou os holofotes porque fez uma campanha envolvendo crianças e vários itens de fetiche masoquista, um negócio absolutamente deplorável, e ela cita essa marca na música, e tem claras referências a rituais satânicos ali, ela toda cheia de sangue, com um monte de mulher em volta. Eu achei curioso, tem um rapaz na internet que é o satanista mais conhecido do Brasil. Ele, durante as eleições, se não me engano, ele apoiou Lula e deu uma polêmica, mas esse cara fez um vídeo falando, olha, não tenho nada contra a Luísa Sonza fazer o pacto dela, mas não precisava ter levado pra mídia, assim, acho que ela errou o tom, acho que ela foi longe demais. Ou seja, até os satanistas acharam que ela exagerou nessa. Bom, então da onde está surgindo? Da onde estão vindo esses ataques? Eu vou fazer uma retrospectiva aqui com alguns pontos na história para a gente tentar traçar uma linha do tempo e depois vamos falar da solução, né? O que a gente pode fazer para combater essa tempestade moderna. Então muita gente olha para isso e acha que isso começou recentemente. De 2010 para cá as coisas começaram a piorar. Eu vou voltar um pouco mais no tempo, vou voltar para o século XIV. Teve um rapaz no século XIV chamado Guilherme de Ockham, que introduziu uma filosofia que ficou conhecida como nominalismo. O que é o nominalismo? É a ideia de que os universais, ou seja, as realidades imateriais, não existem. Então, por exemplo, a gente tem o mundo material, que a gente enxerga, que a gente toca, né, são as coisas físicas do mundo, mas não existe apenas isso. Existe um mundo invisível, existe um mundo imaterial, que a gente não pode tocar, mas a gente pode acessar através do nosso intelecto. Então, por exemplo, a justiça. A gente não pode tocar na justiça, mas a gente consegue conceber ela através do nosso intelecto. 2 mais 2 é igual a 4. Você não consegue tocar nessa verdade, mas ela existe, ela é uma verdade imaterial. Então, no século XIV, chegou Guilherme de Ockham e falou, essas verdades universais não existem. A única coisa que existe é a percepção das pessoas em relação à realidade. Agora, vocês vejam a brecha que isso abriu, porque se não existe essas realidades universais, não existe uma verdade universal, comum a todo mundo, certo? E tudo pode ser questionado. Tudo pode ser questionado, não existe uma verdade, existe apenas a percepção das pessoas. Então, desde aquela época, começou aquela história que cada um tem a sua própria verdade, né? Que é uma loucura, porque a realidade é uma só. Se a realidade é uma, só pode existir uma verdade, não podem existir várias. Então você já abre a brecha no século XIV para esse relativismo total. Se cada um tem a sua própria verdade, a moral já não importa. Porque a moral é o quanto você está aderente a essa verdade universal, certo? Se isso não existe, cada um tem a sua própria moral, né? Então você abre espaço para aborto, você abre espaço correndo muito mais no tempo para ideologia de gênero. Então tudo isso começou lá atrás. O que a gente teve depois do nominalismo? Né? Houve a ascensão de outra corrente filosófica chamada liberalismo. E aqui é muito curioso porque hoje em dia a maioria das pessoas que se consideram de direita acham que o liberalismo é uma corrente da direita, certo? Eu defendo o livre mercado, eu defendo privatização, eu defendo menos impostos, eu sou liberal. Qual que é o problema dessa percepção? O liberalismo surgiu como uma corrente da esquerda. Quem foi o pai do liberalismo? Foi John Locke. John Locke escreveu um livro chamado Dois Tratados contra o Governo. O que John Locke estava combatendo na época que ele escreveu esse livro? Ele estava combatendo a direita da época na Inglaterra, que eram os Tories, que era o Partido Conservador. Ou seja, o liberalismo surgiu para ser uma oposição
à direita. E qual que foi o filho mais famoso do liberalismo? O marxismo, que surgiu alguns séculos depois. Porque olha, a hora que você começa a ter uma visão apenas materialista da realidade, a gente vai resolver tudo através da economia. Então quer dizer que se todo mundo tiver empregado, todo mundo tiver com o bolso cheio de dinheiro, todos os problemas do mundo vão estar resolvidos. É óbvio que isso não é verdade. Você não consegue definir a complexidade do ser humano apenas pelo prisma econômico. O mundo é muito mais complexo do que isso. E se o olhar é apenas econômico, então você abre brecha para introduzir o marxismo, que é o quê? A hora que a gente conseguir distribuir a igualdade para todo mundo, todos serão iguais do ponto de vista material, então os problemas vão estar resolvidos. Então percebam como o materialismo, e a gente volta lá para o século XIV, que é exatamente essa ideia que aquilo que é imaterial não existe. Só existe aquilo que está na nossa frente imediata, que a gente pode tocar. É muito fácil você abrir esse flanco para todas essas ideologias que, no fundo, buscam satisfazer o homem materialmente, e não naquilo que é imaterial. Mas Deus é imaterial, certo? Então você já começa a tirar Deus da jogada. Avançando um pouco mais no tempo, no século passado começou a ter uma grande ênfase na revolução sexual. Quando a gente vê essas pautas hoje em dia de sexualização de crianças, também são, muitas vezes a gente acha que isso começou recentemente, mas a revolução sexual está sendo construída há pelo menos um século. Teve um pensador muito conhecido no século passado, que eu tenho certeza que todos ouviram falar muito bem aqui, que foi Sigmund Freud. Freud foi o primeiro pensador a dar o pontapé inicial na revolução sexual. Porque antes de Freud, qual que era a ideia comum? Que o homem deveria buscar a felicidade, mas que a felicidade está atrelada a você se sacrificar por algo maior do que você. Então você se sacrifica pela sua família, se sacrifica pelo seu trabalho, você se entrega a Deus, você entrega a sua vida por algo maior do que o seu próprio individualismo. Esse sempre foi o conceito de felicidade. Chegou Freud e introduziu um conceito novo. Ele falou, essa história é balela. Na verdade, a busca da felicidade consiste na busca pelo prazer. Então, quanto mais prazer eu tiver, quanto mais eu puder me satisfazer, quanto mais eu ceder aos meus impulsos carnais, mais feliz eu vou ser. E nessa busca pelo prazer, ele começou a dar muita ênfase ao prazer sexual. Ele escreve, por exemplo, no livro chamado Mal-Estar na Civilização, que a finalidade última do homem é a busca pelo prazer genital. Ele escreveu outro livro chamado 3 Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde, pela primeira vez, foi introduzido o tema da sexualização infantil. Até esse livro, nenhum pensador tinha ousado levar a discussão da sexualidade para as crianças. Tem até um dos homens que escreveu o prefácio de uma das edições desse livro, ele escreve que esse livro foi o primeiro a romper a barreira da inocência das crianças. E ele vai falar coisas absurdas aqui que eu não vou falar para não estragar o dia de vocês, mas ele fala, por exemplo, que a vida sexual da criança começa aos 3 anos de idade. Bom, mas então Freud trouxe essa questão da sexualização, da busca pelo prazer, mas para que essa agenda avançasse cada vez mais, era preciso que ela fosse politizada. Isso ficou como uma missão para outro grupo de intelectuais ficou conhecido como a Escola de Frankfurt. Eles começaram na Europa, depois migraram para os Estados Unidos. O que fez a Escola de Frankfurt? Ela juntou as ideias econômicas de Marx, então juntou o marxismo com as ideias de sexualidade de Freud. A partir desses pensadores, tem um dos mais famosos, chama William Reich, que escreveu um livro chamado A Revolução Sexual. Ele coloca que a revolução sexual tem como objetivo virar uma arma política para desestabilizar o status quo. Isso a gente está falando na década de 30 do século passado. E aí ele vai defender que o sexo deixe de ser algo íntimo que as pessoas praticam
nas suas vidas privadas e passe a ser algo público, algo exposto para ser usado como arma política. E a gente viu como isso se desenrolou. Tudo hoje virou arma política, a sexualidade. Hoje todo mundo tem que levantar uma bandeira arco-íris para gritar aos quatro ventos que tem uma vida sexual de tal jeito. Antigamente não era uma preocupação das pessoas, mas tudo isso começou a ser usado publicamente como arma política. Então a gente tem esse cenário tenebroso, não queria desanimar vocês aqui hoje, tá, pessoal? Mas o lado bom é que a gente tem como combater essa tempestade. Qual que é o primeiro ponto que as pessoas precisam voltar a entender? Que a felicidade não é um caminho aleatório. Essa história, eu sou feliz de tal jeito, eu vivo do jeito que eu quiser, mais ou menos. Por quê? Existem coisas que você vai fazer que são boas para você, que vão melhorar a sua vida, e tem coisas que você vai fazer que são ruins, que vão piorar a sua vida. Esses hábitos que te direcionam ao bem, a gente chama de virtudes. Quanto mais você desenvolve as virtudes, mais liberdade você tem no final, porque mais autonomia você tem para tomar as melhores decisões na sua vida. Os hábitos que te direcionam para o mal, a gente chama de vícios. Então, a vida de todo mundo é uma eterna tensão entre esses dois caminhos. Tem uma analogia que eu gosto muito de Platão, num diálogo chamado Fedro. Ele fala o seguinte, que a vida de todo mundo é como se fosse uma carruagem. Então, imagina que a vida de vocês é uma carruagem sendo puxada por 2 cavalos. O cavalo da direita é o cavalo dos prazeres elevados, relacionados à honra, à conquista, à vitória. É o tipo de prazer que você sente quando você faz algo muito difícil, que exigiu entrega, que exigiu sacrifício, mas você foi lá e fez, você cumpriu o seu dever e deu certo. A gente sente isso quando a gente faz um ótimo trabalho, né, quando a nossa empresa tem um bom resultado, ou mesmo coisas pequenas, como ir na academia quando você está cansado. Chegou do trabalho, morto, só o que você quer fazer é deitar na cama e ligar o Netflix, mas você fala, não, vamos lá. Você se troca, vai para a academia e depois você sente aquele... Não é um prazer eufórico, mas é uma sensação serena de que você cumpriu o seu dever. Você fez aquilo que você precisava fazer. Agora existe o cavalo da esquerda também. O cavalo da esquerda é o cavalo dos prazeres imediatos. É o que a gente sente quando a gente bebe, quando a gente toma sorvete, quando a gente faz sexo. São os prazeres corporais. Esse tipo de prazer é muito mais eufórico, mas ele passa mais rápido também. No mesmo exemplo da academia, né, quando você sabe que tem que ir na academia, mas você fala, quer saber, hoje eu não vou. Você deita no sofá, liga o Netflix, pega um pote de sorvete. Na hora você vai sentir aquela euforia, nossa, que coisa gostosa, mas logo depois você vai sentir um vazio. Vai falar, putz, esse não era o meu dever, eu deveria ter ido para a academia. Então a vida de todo mundo é uma eterna tensão entre esses 2 cavalos. Mas o que acontece? Se você fortalece o cavalo da direita, das virtudes, da honra, da conquista, ele vai crescendo, você vai domando cada vez mais os seus impulsos. E você vai direcionando a sua vida nesse sentido. A mesma coisa é verdade para o cavalo da esquerda. Se você se entrega para os seus impulsos, para a busca do prazer, você vai acabar destruindo a sua vida. Então, muita gente vive nessa busca, eu sou feliz de tal jeito, eu vivo do jeito que eu quiser. Tudo bem, mas as pessoas acabam destruindo a vida delas nessa busca incessante pelo prazer. Então, como é que a gente desenvolve esses bons hábitos, né, que vão melhorar a nossa vida? Eu sempre falo que começa com o mais básico, a alimentação. Né? Se você começa a se alimentar melhor, a sua vida já melhora. Hoje a gente vive no mundo com muita comida industrializada, muita comida processada. Estava vendo um vídeo esses dias de Nova York em 1930. É impressionante, não tem ninguém acima do peso. Hoje em dia você vê como a dieta das pessoas está desequilibrada. Então, a hora que você começa a se alimentar melhor, se hidratar, beber água na quantidade suficiente, a sua vida já começa a melhorar. A leitura diária. Isso eu tenho recomendado todo lugar que eu vou. Não tem como você se desenvolver se você não lê todo dia. Se você não tem o hábito da leitura,
Não, mas eu leio o jornal. Pior ainda, é melhor não ler o jornal e começa a ler livro de verdade, começa a ler livro clássico, começa a ler livro que resistiu ao teste do tempo. Não é livro que foi escrito esse ano. O meu tudo bem, o meu podem comprar. Mas livros que estão aí há 1000 anos, há 2000 anos, são esses livros que contêm o tesouro da sabedoria da humanidade. E os nossos pares, nesse desenvolvimento intelectual, não devem ser apenas as pessoas que vivem com a gente, na nossa época, os nossos contemporâneos. A gente pode ter como pares os maiores pensadores da história. E a gente pode se conectar com essas pessoas e aprender com elas através das suas obras. Então isso é um tesouro riquíssimo para ser desperdiçado. Então tem que ter pelo menos... O ideal é 1 hora de leitura todo dia e não tem como sua vida começar a não melhorar se você começar a ler todo dia. Exercício físico, né? Tá o Breno ali no fundo, que eu sei que é adepto, né, do exercício. Isso eu tenho recomendado demais. E algo que eu acho fundamental é a arte marcial e o jiu-jitsu. Principalmente para os mais jovens, eu recomendo fortemente que vocês comecem a lutar jiu-jitsu, porque viriliza tremendamente, você aprende a achar conforto numa situação extremamente desconfortável e você se fortalece como homem. A formação dos homens ao longo da história sempre envolveu luta e a gente perdeu essa tradição, por isso que a gente tem tantos homens fracos e afrescalhados hoje em dia. A gente perdeu a essência da masculinidade. Qual que é o principal pilar da masculinidade? É a proteção. Você protege a sua família. E por isso que a luta está intimamente ligada a isso. Você sabe lutar, você tem mais ferramentas para proteger a sua família. A gente tem que recuperar essa tradição. Então, essas são coisas básicas que, se todo mundo começar a fazer, a sua vida já começa a melhorar. Aí depois vem o nosso legado para o mundo. Qual é o principal legado que a gente pode deixar para o mundo? É a construção de uma família forte. Né? Aristóteles fala que o início da comunidade política, né, polis em grego é cidade, então quando ele fala de comunidade política está falando da cidade, são as famílias. Por quê? A gente fala muito hoje em dia sobre o indivíduo, né, o meu individualismo. Ok, mas o indivíduo não sobrevive sozinho. Você não consegue dar continuidade à espécie sozinho, certo? O homem não é uma ameba que se separa e cria outro ser, né? O homem precisa de outro ser humano para dar continuidade. E aí, eu sei que eu posso ser cancelado por falar isso, mas como é que a vida humana é gerada? Você precisa de um homem e de uma mulher para gerar a vida humana. Eu sei que é polêmico falar isso hoje em dia. Oi? Mas é a realidade. Aqui pode. Aqui eu posso soltar o verbo, então. É chocante para as pessoas, mas você precisa de um homem e de uma mulher para gerar uma vida humana. E esse é o início da comunidade política. Por quê? Uma família não sobrevive sozinha também. Precisa conseguir energia, precisa conseguir comida, precisa construir a sua casa. Então as famílias começam a se juntar para se ajudarem e esse é o início da comunidade política. Então, para Aristóteles, família é a base de tudo. É o núcleo familiar que determina os rumos da sociedade. Por isso que a gente precisa começar melhorando a nossa família. Não adianta querer mudar o mundo se a nossa família não estiver em ordem, não estiver fortalecida, não estiver vivendo em comunhão com Deus. A primeira coisa que a gente precisa fortalecer são as famílias. Né? As pessoas precisam ter filhos, as pessoas não querem mais ter filho hoje em dia. Porque filho é custo, né? Filho é despesa. O que é isso? É quando as pessoas têm as prioridades desordenadas. Ou seja, eu vou deixar de fazer uma viagem para fora para ter mais filho, eu não vou tomar essa decisão. Agora tem que botar gente boa no mundo. E se a gente pegar os países da OCDE, não tem um único país que está com a taxa de natalidade o suficiente para manter a população do jeito que está. Estão todos caindo. O Brasil, se a gente continuar nesse ritmo, em 2100 a nossa população vai diminuir para 150 milhões de pessoas.
Ou seja, a nossa população está diminuindo. E a gente vai ter todo tipo de problema com a Previdência para conseguir financiar, vai ser uma população muito mais idosa. E acho que alguém falou aqui, né, que agora estão substituindo os filhos por pets, né, os famosos pais de pet. Ah, então tem o meu cachorrinho lá, eu não quero uma criança. Eu vi que até está desatualizado o pai de pet, que a nova moda agora é pai de planta. Fulano é pai da... Ele chega em casa depois do trabalho e... o rapaz chega em casa depois do trabalho e vai desabafar com a samambaia dele. Ah, mas minha samambaia me entende. É lógico, o convívio com o ser humano é difícil, não é fácil. Todo mundo que é casado aqui sabe, que tem filho sabe, é difícil. Por quê? O ser humano pode te decepcionar, né? Ele pode... Agora, seu cachorrinho nunca vai te decepcionar. Você pode ficar bravo com ele, ele fez xixi no tapete, você fica bravo, mas você nunca fica decepcionado com ele. E é por isso que é um caminho muito mais fácil e que as pessoas querem aderir cada vez mais. E vejam que curioso, da onde vem essa ideia de que filho é ruim? Vem justamente da revolução sexual que falamos. Por quê? A hora que você... para isso a pílula anticoncepcional teve um efeito tremendo. O que a pílula fez? Pela primeira vez na história da humanidade, ela desacoplou totalmente o sexo da estabilidade conjugal e da necessidade de criar aquela vida. Então, o sexo, pela primeira vez na história, passou a ser apenas uma ferramenta de prazer. Ah, tira essa parte chata aqui, que pode engravidar, vamos deixar só como ferramenta de prazer. Esse era o grande objetivo da revolução sexual. E a gente vê o resultado hoje em dia. Então, voltando para o que eu falei no começo, né, contei um pouco a história da empresa, dei esse cenário histórico de como chegamos até aqui. E agora quero compartilhar a minha história pessoal. Como é que eu cheguei aqui? Por que eu estou aqui conversando com vocês? Então, como eu falei, eu cresci junto a essa empresa e durante muito tempo eu acreditei que a vida era exatamente isso. Era a busca do prazer, a busca do conforto, era o materialismo. Ah, como é que eu posso acumular cada vez mais dinheiro? Isso acabou me levando por caminhos muito ruins. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu li um livro chamado Deus um Delírio, do Richard Dawkins, que foi um dos ateus mais famosos dos últimos tempos. E eu li outro livro chamado O Manifesto Comunista, de Karl Marx. Então, aos 15 anos, eu virei ateu e comunista numa tacada só. Aí eu comecei a trabalhar com 17 para 18 anos, me curei do comunismo, essa parte foi mais fácil. Agora, do ateísmo, eu demorei alguns anos para conseguir sair dele. E hoje eu vejo a falta que fez uma formação espiritual dentro da minha casa. Eu não tive isso dentro de casa. E se você não preenche esses valores numa criança, num adolescente, o mundo vai preencher de alguma forma. Então eu fui procurar essas respostas no ateísmo. Aí, lá pra frente, quando eu estava quase chegando aos 30 anos de idade, eu descobri a filosofia clássica e eu comecei a ver que alguns dos maiores gênios da história, todos eles falavam que Deus existia. E eu estava seguindo uns anões intelectuais que falavam o contrário. Falei, bom, tem alguma coisa de errada aqui. Acho que mentiram para mim a minha vida inteira. Eu achava que a posição mais racional, mais lógica, era a do ateísmo. Ah, não, porque eu acredito na ciência. Isso é um negócio curioso, né? A gente vê como hoje em dia a ciência virou o Deus da nova religião moderna. A ciência é uma ferramenta. A ciência por si só, ela é neutra. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Né? Vários cientistas na época nazista na Alemanha fizeram experimentos horríveis. Mas o que é o cientificismo? É você querer que a ciência dite os caminhos morais de uma sociedade. Isso é perigosíssimo. E a gente vê isso com cada vez mais força. Na pandemia isso ficou claríssimo. Né? A ciência virou um Deus. Quem ousasse questionar o Deus ciência estava cometendo uma heresia.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu achei que essa era a posição mais racional. Ah não, a ciência tem que ditar os rumos do mundo. Mas isso é uma insanidade, porque a ciência não abarca a moralidade. Porque não é do escopo dela, não é do objeto dela falar sobre a moralidade. Não é para isso que ela existe. Se eu falar para vocês, toda vida inocente tem que ser protegida. Aí um cientificista vai me responder, como é que você prova isso cientificamente? Bom, você não prova, porque faz parte da moral, né? Você não consegue definir todo mundo pelo prisma da ciência, né? Então, na hora que eu comecei a entender isso, eu passei por um processo bastante forte de conversão e mudei toda a minha vida, né? Eu saí da vida hedonista, me casei, estou esperando o meu primeiro filho agora, que deve nascer semana que vem. E eu acredito muito que a gente precisa fazer exatamente o que estamos fazendo aqui, né? Quem acha que a grande batalha é entre capitalismo e comunismo não entendeu absolutamente nada. Porque hoje o grande financiador da agenda progressista é o capitalismo global, né? Quem que começou a defender a pauta ESG, que é o progressismo levado para dentro das empresas? Foi a BlackRock, né? A BlackRock tem 10 trilhões de dólares sob gestão. Então, esses caras são os principais propagadores dessa agenda que a gente está combatendo. Então não adianta a gente se iludir e achar que a gente está combatendo o comunismo, né? Como foi na Guerra Fria. A grande batalha é entre o progressismo, ou comunismo, e o cristianismo. Essa é a verdadeira batalha e é isso que a gente precisa fazer com cada vez mais força. Obrigado, pessoal.